Bom dia, Jacareí. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Quinta-feira ensolarada e são exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã. A partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade, sendo que hoje eu estou recebendo o prefeito Isaías Santana para fazermos um fechamento do seu mandato. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, Cibele, bom dia a todos Jacareí, bom dia a todos os ouvintes que assistem TV Câmara. Nossa última entrevista aqui no Bom Dia Jacareí, última entrevista, talvez uma das últimas do seu mandato aqui, fechando 8 anos de mandato. Prefeito, vamos começar fazendo então um resumão desses 8 anos de mandato. Quero que nessa pergunta sejam incluídos os seus maiores, quais foram os seus maiores desafios e o que o senhor considera como sendo suas maiores conquistas. Olha, eu acho que a grande conquista é cultural. São valores imateriais que nem sempre a gente percebe porque não tem obras, não tem placas. Mas a gente mudou o jeito de fazer política na cidade e o jeito de cuidar da coisa pública. Exemplos disso, faz 6 anos que nós temos as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal. Viemos de uma tradição de não aprovar nada. Jacareí se manteve com nota A e nota B+, como bom pagador, apesar de ter feito um empréstimo significativo. Isto é muito importante. Jacareí viveu 8 anos sem greve no serviço público. Isso é importante, muito diálogo com os servidores. Jacareí organizou carreiras até então não existentes. Oficializamos a Procuradoria, que é muito importante, da segurança jurídica para os negócios da Prefeitura. Nós criamos a carreira do Executivo Público, que são formuladores de políticas. Hoje, o novo prefeito vai encontrar uma equipe já treinada e preparada e pode ampliar mais ainda. Pessoas que estudam, que elaboram dados e que apresentam diagnóstico. Isso é fundamental para as coisas não serem feitas de improviso, com estudo, com preparo. Além disso, nós temos a nota 89,9 em transparência pública. Isto é maior do que o Tribunal de Contas, que nasceu para ser transparente. A nota do Tribunal de Contas do Estado é 83%. Nós chegamos a 89%. Somos, de longe, a melhor cidade do Vale e estamos entre as 10 melhores do Estado. Então, são avanços no jeito de fazer política, na gestão pública, significativas que não permitirão retrocesso. Além disso, você tem as conquistas físicas que você percebe na cidade, na área de mobilidade, na área de drenagem, combate às enchentes e na área educacional, onde foi possível avançar muito em termos de oferta de infraestrutura e de projetos para a nossa cidade. E os seus maiores desafios? Quais foram suas maiores dificuldades, prefeito? Olha, o grande desafio da gestão foi enfrentar a pandemia, algo absolutamente desconhecido, algo que dependia de iniciativas da prefeitura, às vezes uma vaga na UTI, às vezes uma internação, às vezes um remédio que demorava para chegar e aquele risco o tempo todo de pessoas próximas pegarem, perdas pessoais. Eu tive 3 grandes amigos que eu perdi nesse período da pandemia. Além disso, no meio do processo, minha mãe pegou Covid e aí na hora eu era o responsável, eu sou o responsável, era eu que estava na rua o tempo todo e que estava indo para casa. Na hora que me avisaram, eu nem fui em casa, eu fui direto para um laboratório particular, fiz o exame para saber se eu tinha também, não tinha, graças a Deus, e fui depressa, saí de casa, fiquei no hotel até minha mãe passar aquele período mais crítico, porque eu não podia correr o risco de atingi-la mais, de contagiá-la. Mas, graças a Deus, não teve efeito nenhum. Ela tirou de letra, graças a Deus, a pandemia e nem precisou ir para o hospital. Esse é o grande. O segundo desafio era os projetos que a gente tinha na área da saúde, né? A gente precisava construir um pronto-socorro municipal, compramos um terreno, tem um terreno da prefeitura ao lado, então está pronto, está preparado, fizemos o projeto, mas aí o financiamento da saúde depois da pandemia atingiu a estratosfera, a gente com muita dificuldade consegue pagar o custeio, não foi possível, mas eu tenho certeza que nos próximos 2 anos Jacareí receberá o seu pronto-socorro muito importante para dar à Santa Casa a função de um hospital de portas fechadas, para controlar o acesso. Isso é fundamental para que a Santa Casa ou qualquer hospital tenha saúde financeira. Ela precisa controlar o acesso. Sem controle de acesso tem que ser órgão público, UPA e pronto-socorro municipal. Jacareí acertou a UPA,
conseguir colocar em funcionamento. Herdamos um prédio, mas colocamos para funcionar. Agora precisa fazer um pronto-socorro. Com esses 2 equipamentos, a gente vai proteger os demais equipamentos de demandas que chegam além da capacidade de atender, além da capacidade de pagar. Esse é o grande problema na saúde. Toda essa crise financeira que veio da pandemia, prefeito, ela influencia até hoje a administração pública? Além dos custos serem muito elevados na saúde, você tem um outro problema. Em 2018 foi aprovada uma PEC, uma emenda à Constituição, congelando os repasses federais na educação e da saúde. Isto foi a cada ano aumentando. Nós de imediato perdemos 20 milhões na saúde, os custos foram aumentando, as demandas foram aumentando e o recurso federal não aumentou na mesma proporção. Este ano nós estamos fechando a saúde com 55 bilhões de diferença entre aquilo que faturamos, ou seja, os serviços que prestamos e aquilo que veio do governo federal. Na educação é mais grave ainda, 100 milhões de diferença. E isso obrigou a prefeitura a pegar dinheiro de outras áreas, principalmente zeladoria, principalmente infraestrutura, mobilidade, para custear os serviços de educação e da saúde. O governo federal, nos próximos 2 anos, terá que resolver esse impasse. Senão, as prefeituras que têm creches, as que não têm creches próprias, não enfrentaram muito esse problema. Mas as prefeituras que têm creches e as prefeituras que têm UPA, pronto-socorro ou convênio com Santa Casa, terão muita dificuldade de fechar os seus orçamentos em razão desses 2 episódios. O aumento significativo dos preços depois da pandemia, isso afetou também o asfalto, o aço, até hoje, e aí tem a contribuição da guerra da Rússia, que encarece demais os derivados de petróleo, e também o fato da PEC que congelou os investimentos sociais. São 2 problemas que precisam serem afastados para que a gente possa planejar a execução e conseguir chegar ao final do ano cumprindo. Agora, prefeito, toda essa parte que a gente está vendo financeira, tipo diminuição do horário dos servidores públicos da prefeitura, o IPMJ reclama da falta de repasse que tem sido feito pelo IPMJ, o pessoal da cultura reclama o fechamento das oficinas culturais. Todos esses fatores que o senhor citou agora, têm envolvimento com isso ou não? São outros fatores que geraram essa crise econômica? Exclusivamente este, porque você tem o valor do orçamento e você vai pagando. Quando chega nos últimos 3 meses, e principalmente no último ano de mandato, você não pode deixar dívidas que contraiu até abril para o próximo governo. Dívida que você contraiu depois de abril, você pode deixar para o próximo governo. Então, você tem que pagar tudo que foi contratado no início do ano. Agora, você citou um exemplo que é preciso que a população saiba. IPMJ, nós devemos ter deixado de repassar este ano, nos últimos meses, algo em torno de 25 milhões. A imprensa noticia que em São José dos Campos são 500 milhões. A imprensa noticia que Taubaté são 170 milhões do Instituto de Previdência. Jacareí, 25 milhões. E já fizemos parcelamento. A lei permite. Não foi possível pagar. Já fizemos parcelamento, está tudo regular. Você vê outras despesas. O que deu de problema? Fluxo de caixa. Você chega na vez de pagamento, chegam os recursos, mas tem ordem cronológica. Você tem que pagar outros que já venceram antes para poder pagar aquele. Aí você não tem dinheiro suficiente para pagar uma fatura grande, por exemplo, da ambiental. Você tem que parcelar a fatura da ambiental para você não poder descumprir a ordem cronológica de pagamento. Isso é gestão do dia a dia, isto é controle do fluxo financeiro. Nem sempre o dinheiro, repasses federais, estaduais e contribuições das pessoas, impostos municipais, chegam antes do vencimento e a gente pode pagar tudo que venceu antes. Aí você tem que tentar negociar. E quando você tem uma empresa que tem uma categoria, que tem um sindicato, que por questões políticas ou até por sobrevivência do sindicato se mobiliza e para em qualquer atraso, é um atraso de 1 dia, 2 dias, já estão fazendo movimentações e isto está dentro do preço de liberdade, está dentro do preço da autonomia sindical, que a gente tem que pagar esse preço como país livre, como sociedade democrática. Muito bem, a gente continua a nossa entrevista aqui com o prefeito Izeias Santana, mas antes eu quero falar Teve uma homenagem aqui na Câmara que homenageou os mestres Lima, Pitibirra e Narciso, que receberam o título de cidadão jacareiense em sessão solene. Essa é a maior honraria concedida pela Câmara Municipal. Confira os detalhes na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí realizou em sessão solene
a entrega do título de cidadão jacariense aos mestres de capoeira, o casal Francisco Carlos de Brito Lima e Marilene de Brito Lima e Narciso Roberto da Silva. A homenagem foi concedida por meio de um decreto legislativo de autoria do vereador Roninha, que destacou a importância da homenagem para a cultura da cidade. A gente precisa dar o título em vida, e esse é o melhor título em vida que a cidade pode dar para quem presta um serviço igual eles prestam na cultura aqui na nossa cidade. Há anos que eles vêm se preparando, fazendo, não nasceram aqui. Vieram para a cidade, abraçaram a cidade como deles e hoje eles estão recebendo aí o título de cidadão jacariense, cravando aí o trabalho que eles fazem aqui na nossa cidade. Eu estou muito feliz. Mestre Lima e mestra Pichibirra foram responsáveis por formar diversas gerações de capoeiristas em Jacareí. Além de ensinar a arte da capoeira, eles transmitiram importantes valores, como respeito, disciplina e união. Graças a Deus, você viu pelos depoimentos, né? Sabe, até me espantei, né, com tudo isso, mas você viu, eles são gratos por isso, por eu procurar participar da vida deles. Olha, esse caminho é bom, vem pra cá, sai daí, né, tem que estudar, a cultura, só a cultura faz a diferença. Eu nasci no Hospital das Clínicas em São Paulo, mas eu acho que eu acabo de nascer com 70 anos hoje aqui em Jacareí, entendeu? Só não tô segurando aqui as lágrimas porque eu acho que isso é mais uma coisa de militar. Eu fui militar, né? Militar é meio durão, né? Mas faz tanto tempo que eu estou longe, acho que eu tenho direito de chorar um pouquinho, né? É uma felicidade tremenda, né? Pelo trabalho que a gente fez, que a gente faz até hoje. O trabalho de ver uma criança não saber nada e desenvolvendo é muito gratificante. Agora a gente se considera bem mais da cidade, né? Então é muito gratificante, só tem a honrar este título, como todos que eu recebi, Mestre Cultura Viva, como as minhas graduações de capoeira, os meus padrinhos. Então eu honro tudo isso, eu levo muito a sério essa parte. Já o mestre Narciso, que mora em Jacareí há mais de 40 anos, também tem sua trajetória marcada pela dedicação à capoeira. Sua paixão pela arte se reflete tanto no ensino quanto nas rodas de capoeira, onde se dedica ao canto e ao toque do berimbau. Por causa da capoeira, a capoeira que me construiu tudo isso. Tá? A capoeira que me ajudou, que me deu força, né, para eu estar aqui, nunca desistir. Comecei a capoeira na década de 70, eu nunca parei de capoeira, eu amo a capoeira, é uma coisa que eu faço com coração. Trabalho com criança, adulto, jovem, adolescente, e uma coisa que eu gosto de fazer é dar aula de capoeira e cantar na roda de capoeira e tocar um berimbau. Durante a cerimônia, foi realizada uma roda de capoeira, onde capoeiristas de diversas idades prestaram homenagem aos mestres. Para o vereador Roninha, o trabalho deles é essencial para a comunidade. Agora pode chamar de jacariense. E o trabalho que eles fazem são lindos, né? As crianças estão todas felizes. Para quem vai ver depois a matéria, vai ver a felicidade das crianças brincando. Adulto, não é só crianças, adulto também. A capoeira é cultura. A capoeira já vem muito antes da gente estar aqui no nosso país. Com o título de cidadão jacariense, os mestres agora sentem-se ainda mais responsáveis por dar continuidade ao legado da capoeira e manter viva a cultura local. Isso aí, parabéns aos homenageados. Eu continuo aqui com o prefeito Isaías Santana, prefeito municipal, até o dia 31 de dezembro. Prefeito, falando de obras mesmo, de parte física, quais o senhor considera que foram as suas maiores conquistas? Eu lembro quando o senhor chegou aqui, assumiu, Santa Casa tinha grandes desafios, grandes dívidas, parte de mobilidade também, a cidade também sofria vários alagamentos. Quais o senhor considera que foram as suas maiores conquistas? Foi a ponte, as obras de drenagem, as regularizações fundiárias, quais foram? Essas três, né? As obras de drenagem, as obras de mobilidade e também a infraestrutura nos bairros. Nós tiramos 10 bairros, nós chegamos aqui, tínhamos 16 bairros que tinham falta de drenagem, falta de pavimentação. Nós tiramos desse mapa 10 bairros, é um volume muito grande. Faltam 6 que os próximos governos irão avançar. Além disso, nós fizemos grandes obras de drenagem.
terminamos os 3 piscinões do Turi, começamos e vamos terminar no primeiro semestre do ano que vem o tanquinho. Já vamos concluir 2 obras de afluentes do tanquinho. A terceira vai ser entregue no primeiro trimestre do ano que vem. Então, são 4 grandes obras ali. E terminamos o córrego seco lá no Jardim Luiza, que nos meus 8 anos eu enfrentei 2 anos com 2 enchentes. Essas obras difíceis, porque são obras que interfere sobre um urbano já implementado, com fiação, com áreas particulares, com água, esgoto passando por perto, abrindo valas no meio da cidade. Tem galerias de 2 metros de diâmetro, cabe um homem andando alto, tranquilo, folgado. No São João tem galerias imensas, no Jardim Emília tem galerias imensas, Jardim Luiza tem córrego imenso, no Tanquinho tem um córrego asfaltado de 2 quilômetros de extensão, 14 metros de largura, 4 de profundidade. Então, são galerias imensas que estão preparando a cidade para enfrentar esse problema. E as obras viárias. Ninguém pode negar a importância de resolvermos aquela ligação com a Dutra no trecho entre a Zona Norte e a Zona Leste, né? A Zona Leste ali, os 2 acessos para o Parque Minha Lua, Levada Avilino. Nós vamos entregar até o dia 30 a ligação com São José, isso é muito importante, um novo anel viário para a população, um novo sistema viário para ir direto para São José dos Campos. Além disso, a obra mais complexa do nosso anel viário, que era a ligação entre a Malek Assad e a Castelo Branco, fizemos a Mário Covas, a ponte Mário Covas, duplicamos a Castelo. Aquilo é corredor industrial, não paramos um dia, o tempo todo, não dava para desviar o trânsito, mas mesmo assim, com toda a dificuldade, a gente começou, licitou, fez projeto, licitou, licenciou, é na beira do Rio Paraíba e terminou a obra. Se você juntar a complexidade de tudo isto, em 6 anos a gente conseguiu entregar. Então eu estou bastante satisfeito. É claro que eu gostaria de completar o anel viário. Falta a ligação entre a Humberto de Alencar Castelo Branco e a Lucas Nogueira Garcês. Mas o próximo governo tem todas as condições de continuar esse anel viário e fazer a ligação com a Lucas Nogueira Garcês. Prefeito, e socialmente, o que o senhor considera que quais foram suas maiores conquistas? Subsecretaria de Direitos Humanos, as conquistas da área de assistência social, quais foram? Olha, tem muitas histórias que eu vou guardar no coração, mas eu acho que a gente priorizar a primeira infância, a gente zerar a fila de creche. Faz 4 anos que a gente não ouve ninguém reclamando vaga de creche, e é uma reclamação constante no Brasil inteiro. A gente colocar em cada região que a gente pôde 15 novas creches, com o mesmo padrão, sem rua, sem prédio adaptado, sem puxadinho, sem aproveitar uma casa. Nós construímos iguais. Basta ir na creche aqui do Parque da Cidade que você vai conhecer todas as outras, porque são iguais. E a gente conseguiu muitos projetos, muitos prêmios. A Maria Tereza, nossa secretária de Educação, não cansou de ir para São Paulo, cansou de receber delegações de outras cidades e para Brasília também receber prêmios, reconhecendo o grande trabalho que foi feito em prol da infância. Aliás, acabamos de receber o selo ouro do governo federal como cidade que está comprometida com a alfabetização. Projetos de alfabetização que obtiveram êxito. Isto é muito importante, dar prioridade ao ensino infantil e à primeira infância. Mas a gente cuidou também de pessoas. A nossa casa de passagem, que era praticamente uma situação insalubre, você não podia entrar lá no dia a dia. Hoje, não deixa a desejar para nenhum pequeno hotel da cidade. Limpo, organizado, adequado, tratando as pessoas com qualidade. A nossa política de atenção à pessoa em situação de rua é referência. A gente tem todos os serviços possíveis cuidando das pessoas, assistindo as pessoas, ampliando esses serviços, cuidando das entidades, repassando na data certa para não deixar as entidades terem algum tipo de sobressalto financeiro. E começamos uma política de afastar o esquecimento das contribuições. A gente precisava correr na cidade, olhar, pesquisar para lá e para cá para encontrar uma rua cujo nome fosse homenagem a alguém da população negra. A gente encontrava Machado de Assis, que é um escritor, mas mesmo assim a história quase que o tornou um loiro, né? Embora ele fosse negro e nunca tivesse negado essa condição. Nada mais você encontrava.
Não, mudou essa história. Isso é muito importante para dar identidade para as pessoas e reconhecer. Nós temos um monumento de abolição, que isso é um fato histórico importantíssimo. Lançamos novamente o livro, que é uma história que merece um filme. Está pronto o roteiro, este livro. Se fosse uma cidade dos Estados Unidos, esse livro já tinha virado um filme de tão importante que é para a história de Jacareí. E, além disso, nossos parques, todos os parques que inauguramos, foram 5, homenageiam a nossa população indígena, porque o índio tem essa questão de harmonizar o seu dia a dia com os valores da natureza, com os recursos naturais. E um parque é exatamente essa tentativa de tirar as pessoas do seu dia a dia, tirar as pessoas dos seus locais urbanizados e ter momentos de contato com a natureza e ter um momento de convívio com as forças naturais. Então, parque, a gente está homenageando a população indígena. Então, esse resgate da população negra, esse resgate da população indígena e o combate à invisibilidade, o combate ao preconceito, acho que também é um avanço significativo, que Jacareí é a única do Vale que tem uma política consistente e permanente de buscar dados, buscar informações e propor soluções para esses problemas da nossa sociedade. Eu considero, prefeito, que 2 grandes conquistas, e eu não estou querendo levantar a bola para o senhor cortar agora, mas eu considero que 2 grandes conquistas também foram o Família Segura e o programa 60 Mais Saudável, que pensa na longevidade, porque agora a nossa população cada vez mais vai ficar mais idosa e vai aumentar essa população idosa. Você sabe que o programa 60 Mais, nós chegamos a verificar 70 e poucas ações isoladas que não tinham conexão. E o grande segredo do 60 Mais é conectar tudo isto para criar uma rede de dependência, para que um programa não vá sozinho, ele vá com os demais e a gente consiga preparar a cidade para os 60. É um programa que a gente só conseguiu implementar nos últimos 2 anos, exatamente em função da pandemia, em função do que tomava no dia a dia o enfrentamento à pandemia, mas que, graças a Deus, ele está com todas as suas linhas traçadas. Já levamos a Portugal, inclusive, esse programa, já recebeu prêmio da Organização Mundial da Saúde, né, como um programa bem feito de gestão de política pública. Família Segura, eu escrevi diretamente porque eu fui secretário adjunto de Justiça do governo José Serra e trazia algumas experiências de o que fazer nesta área. Então, eu e o Tiago foi meu diretor do gabinete durante 6 anos, a gente fez e vamos articular as pessoas, vamos articular os equipamentos. Agregamos ao Família Segura a rede de proteção à criança e adolescente vítima de violência, desenvolvendo um programa de combate à violência doméstica com a Patrulha Maria da Penha e também preparando o CRAS, preparando todos os locais onde as pessoas chegam, para os técnicos e servidores identificarem a violência. Às vezes ela é muito silenciosa, quando principalmente ela envolve violência doméstica, e ter onde encaminhar as pessoas. O grande problema é o servidor saber identificar, saber como tratar essa vítima e ter respaldo na rede. Para onde vai? Quem vai ajudar? Então, é uma grande articulação, ao mesmo tempo que é treinamento permanente, ficar atento o tempo todo. Acho que você tem razão, é uma grande contribuição. Mas eu acrescento um 3º programa, que também recebeu alguns prêmios e eu acho que vai ser referência para o Vale, que é o programa Renascente, que é o programa de proteção às nossas nascentes e a criação de um corredor ecológico de proteção às nascentes. Isto gera água, isto produz água, consciência ambiental e combate os efeitos climáticos. Então, é um programa completo, que inclusive também já recebeu vários prêmios, iniciado há muito tempo pelo Edgar, com uma iniciativa, e agora a gente conseguiu implementar e vamos continuar melhorando cada dia mais. E, aliás, é só ver os dados do Cidade Azul que Jacareí estava lá embaixo. Jacareí já está na ponta que é um programa do Estado e que acompanha as medidas ambientais na cidade. Jacareí já está entre as primeiras e avançamos nesses últimos 6 anos. Pois é, não tem como falar do programa Renascente sem lembrar aqui do nosso vereador Edgar Sasaki. A gente fala agora sobre vestibular, porque hoje é o último dia de inscrições para o processo seletivo da FATEC de Jacareí para o 1º semestre de 2025. As provas serão realizadas no dia 12 de janeiro. A unidade de Jacareí oferece cursos superiores de tecnologia,
todos no período noturno, sendo meio ambiente e recursos hídricos, geoprocessamento e desenvolvimento de software multiplataforma. Os interessados que tiverem dúvidas no processo podem solicitar ajuda e informações pelo telefone 12 3953 7926 ou através do vestibularfatec.sp.gov.br. E o governo do estado de São Paulo lançou o BEM, Bolsa de Estágio do Ensino Médio. Trata-se de um programa de estágios para os cursos técnicos de escolas estaduais que terá início em 2025. Olha aí a oportunidade. Se você faz algum curso técnico em escola estadual, a partir de 2025, o governo do estado vai bancar o seu estágio. Trata-se do BEM. O que é o BEM? É a Bolsa Estágio, né, estudante do ensino médio. Ele veio para ajudar essa parceria entre escola e empresa, para que o aluno, a SEDUC, né, a Secretaria do Estado de Educação, ofereça essa bolsa para que o aluno na empresa possa aprender e dar significado ao que ele aprende na escola. Hoje, na diretoria de Jacareí, nós temos 24 turmas, 24 escolas, e o ano que vem teremos 32 escolas, né, com várias turmas, de vários cursos, administração, logística, vendas, agronegócio, farmácia, ciências de dados. E tendo essa parceria, nada melhor do aluno dar esse significado ao que ele aprende na escola. Funciona assim: o governo custeia a Bolsa dos Estagiários. No total, serão 30 mil bolsas a serem distribuídas pelo Estado. Já a empresa arca com os custos do transporte e supervisiona o estágio. Assim que as empresas manifestarem interesse, sair o edital, a gente está aguardando o quanto antes para que o aluno possa receber essa bolsa, que vai, em média, de 600 a R$1.000, né, por 4 horas que o aluno trabalhe, que faça o estágio. O Estado arca com a bolsa por 6 meses. Depois, a empresa pode continuar o processo, mas assumindo os custos totais. Quem pode se candidatar para ser o contratante? Todas as empresas que tenham acima de 6 funcionários, CNPJ, né, estejam em ordem com a Seguridade, né, ela tem alguns critérios, né, para poder contratar. Aí, acima de 10 funcionários, ele pode contratar um estagiário, acima de 5 até 55 estagiários, sempre 10 geralmente na faixa de acima de 100, 10%, 10 funcionários. Aqui em Jacareí, alguns departamentos de recursos humanos de empresas e agências de empregos já mostraram interesse no programa BEM. Eu achei o programa muito motivador, eu acho que oportunidade para as empresas financeiramente, porque querendo ou não, as empresas também procuram isso, né? Financeiramente, de 6 meses, o governo está bancando, né? Assumindo a responsabilidade financeira desse jovem e a oportunidades dos jovens, porque a gente percebe a carência dos jovens no mercado de trabalho. Então dá para a gente imaginar que você vai aí incentivar empresas a contratarem esses jovens? Com certeza, não só as empresas, como a nossa empresa também, né? Eu vejo isso como uma grande oportunidade. E nós temos jovens ricos no mercado de trabalho, gente. Nós trabalhamos com gestão de estagiário também, contratação, recrutamento e seleção de estagiário. E a gente percebe, tem muitos estudantes bons aí. Aqui na região a gente opera um centro de tecnologia e gestão de dados para o mundo todo, então uma bolsa como essa facilita bastante encontrar a atração de talentos. O que você achou desse programa? Achei que ele conecta demais com esse momento de encontrar o jovem estudante, de proporcionar que ele continue se interessando pelo processo de estudo e desenvolvimento. E olha a opinião de quem já trabalha com programas de estágios. Na nossa empresa, nós damos oportunidade para os estagiários de aprender, porque eu vejo assim, eles estão ali para aprender. Então, nós temos que ensinar. E os nossos estagiários, eles só não aprendem como eles têm a oportunidade de virar um CLT, um funcionário nosso. E existe uma lacuna, né, entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento
conhecimento prático no mercado de trabalho. Então, justamente o estágio cobre toda essa lacuna e eles conseguem se desenvolver muito rapidamente no dia a dia, nas atividades do trabalho. Quando ele começa a fazer o estágio, ele adquire tantas habilidades que até assim, às vezes assim, ele está como aluno. Quando vai fazer o Enem, ele acaba até tendo um resultado melhor, porque ele complementa tudo que ele aprendeu na empresa. Então, ele dá significado a isso. Pois é, eu continuo aqui com o prefeito Isaías Santana, prefeito municipal de Jacareí. Prefeito, finalmente chegamos à fase final, concluímos ainda não, o plano diretor. Vamos fazer primeiro um resumo, né? Porque o plano diretor foi quase que uma novela. Queria que o senhor contasse um pouquinho fizesse esse resumo e qual a sua avaliação do plano diretor, como ele foi elaborado até agora. Olha, teve um processo longo de discussão entre a Justiça e o Poder Judiciário que houveram diversas imposições com as quais a gente não concordava. Então, a gente conseguiu algumas vitórias na Justiça e outras não. Era importante que a gente tivesse uma grande participação dos técnicos da Prefeitura, das pessoas do dia a dia que conversam, porque a revisão do plano diretor ou um processo de audiência pública é um processo de substituição do poder dado às urnas para o prefeito e para os vereadores. O conteúdo de um plano diretor, ao invés dele ser debatido por vereadores que representam 170 mil eleitores, por um prefeito que representa 170 mil eleitores, ele vai ser debatido na prática, tivemos 120 na conferência, mas durante todo o processo, umas 3 mil pessoas. Então, numericamente, é um número bem reduzido em relação ao que representa-se os poderes constituídos. Isto, do ponto de vista da legitimidade, precisa ser questionado o tempo todo. E você permitir que, numa seara para discutir isto, substituindo os poderes políticos legitimamente eleitos, você tenha segmentos de interesses específicos e não tenha um conjunto de servidores capazes de fazer o diálogo, capazes de intermediar, capazes de permitir esse diálogo, você tem uma audiência que, na verdade, vira uma arena para ver quem pode mais. E a gente trabalhou o tempo todo para evitar isso, para que tenhamos um protagonismo dos servidores. Foi a nossa grande luta. Conseguimos razoavelmente, porque salvamos os servidores que foram eleitos delegados técnicos. A partir daí você teve aí 3 incidentes, 2 eleições no meio, que a gente entendeu que não deveria continuar essa discussão no período eleitoral, naquele período dedicado à eleição, e a pandemia. Por isso, esses 6 anos longos, tirando os problemas judiciários e tirando esses 3 incidentes. Mas, no final das contas, nós conseguimos levar um número recorde de pessoas, 2 dias intensos, precedido de 3 outros dias, que começaram às 7 horas e foram até 11 horas. Então, nós tivemos 5 períodos de discussões dos projetos, discussões das propostas de mudança. A gente está terminando esse processo. Na terça-feira à noite vai ter uma reunião com o Conselho Gestor e a Universidade para a gente fazer o fechamento final das propostas e é uma lei muito importante e a gente vai conversar com as forças aqui da Câmara para ver qual é o momento adequado de submeter a votação. Eu quero entregar o projeto até o final do nosso governo, mas eu acredito que o ideal é que a nova Câmara, no mês de fevereiro, já comece a sua legislatura discutindo esse projeto e aprovando para a cidade, finalmente, no final de fevereiro, ter uma lei que consagre as mudanças necessárias para gerar emprego, para desenvolver a cidade e para ser uma cidade preparada e pronta, com segurança jurídica para todos que querem investir, que querem morar, que querem viver, fazendo aquilo que a sua atividade social faz com que ele faça na nossa cidade. Olhando de maneira geral ali, foram acho que mais de 150 itens ali do plano diretor. Prefeito, tem coisas que o senhor discorda, que acha que ali vai ficar difícil? Quais os pontos altos também do plano diretor? Em termos de normas gerais, o ordenamento da cidade, acho que a gente vai avançar bastante e está de acordo com a necessidade. Agora, você tem um conjunto de medidas que não precisariam estar no plano diretor. Poderia ser discutido no plano plurianual, que a gente discute a cada 4 anos na cidade, que é onde estão os investimentos. No entanto, os segmentos e as pessoas
querem que suas dores, que suas demandas sejam contempladas no plano diretor. Não dá para discutir isto. Mas em termos de ordenamento da cidade, em termos de discussão, a grande discussão do plano diretor é espraiamento, quer dizer, a cidade vai crescer, se estender, ou se ela vai ser verticalizada. Você vai ter incentivo para que as casas e as quadras se transformem em prédios, ou você vai ter incentivo para que os novos locais de habitação, de comércio, cresçam nos lugares vazios. Isso é uma definição muito importante. Se você pensar que num determinado quarteirão você já tem ruas traçadas para aquelas pessoas que moram naquele quarteirão, você já tem rede de água, rede de esgoto, de energia, tudo levando em consideração as pessoas que moram naquele quarteirão. E de repente você diz, não, aqui vai se transformar um quarteirão que vai ter 4 arranha-céus. Você praticamente eleva 20, 30 vezes a população. Vai ter acesso para todo mundo? Os carros continuarão a chegar em suas residências? Isso é uma discussão fundamental, porque afeta diretamente a qualidade de vida. São 20 minutos, 30 minutos a mais que você vai gastar no seu dia a dia para chegar à sua residência. Além disso, a rede de força pode cair ou você substitui. Além disso, a tubulação de drenagem foi preparada para um volume de águas. Agora, a água produzida nas casas e a rede de esgoto vai ter que ser ampliada. Então, essa discussão não é teórica. É prática, é dos efeitos, do que afeta a vida das pessoas. E quando as pessoas vêm para uma audiência pública discutir teoria a partir de ideias, de princípios, de teses acadêmicas, a gente tem que resistir a isso. Não, a vida não é assim. Eu acho legal você ter suas teorias, acho legal você ter seus pontos de vista radicais, mas cuidar da vida das pessoas exige muito mais, exige pragmatismo, existe praticidade. Como é que eu posso estimular isso? Como é que eu posso dizer para um proprietário que tem uma gleba um pouquinho longe que ele permanentemente vai ter que ter uma atividade agrícola? É a escolha dele. Ele não quer mais ser agricultor. Ele quer vender a sua terra. Ele quer transformar aquilo num loteamento. Eu vou dizer não porque eu não quero que você faça isso. São coisas que a gente precisa discutir com muita paciência, racionalidade e proporcionalidade para não engessar a cidade e não tornar uma cidade ideal que só existe na nossa cabeça. A cidade é real, os problemas são reais e a gente tem que dar soluções práticas para esses problemas. Muito bem, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias aqui sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores da última sessão ordinária do ano e vai saber o resultado do torneio nacional de Sevens disputado pelo Jacareí Rugby. A gente volta já. Da parada segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente em destaque volta daqui a pouco, até já.
Já voltamos e vamos conferir os trabalhos realizados na 40ª sessão ordinária do ano, a última do ano. O vereador Roninha, do Cidadania, comentou o projeto de lei que deu sua autoria à rua chamada Viela Cleusa Tononi de Siqueira. Ele destacou a iniciativa e parabenizou o filho da homenageada presente na votação. Veja. Então, eu saio dessa casa hoje, Alexandre, encerra meu mandato e eu posso dizer para você, com chave de ouro, por você ter me dado essa honra de poder homenagear sua mãe, uma pessoa que eu conheci. Eu estou falando com conhecimento, eu conheci pessoalmente, convivi. Quando você convive com a pessoa, é mais fácil de você falar. Dona Creuza, aonde a senhora estiver, hoje a sua estrela vai estar brilhando mais forte, porque você está sendo lembrada nessa cidade de Jacareí, seu nome cravado na Viela 1, no Lagoa Azul. E o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, falou sobre o projeto de lei do prefeito Izaias Santana, do PSDB, que institui o Conselho Fiscal na Fundação Cultural de Jacareí. O parlamentar votou favorável. Acompanhe. Que vai gastar a administração pública? Zero. Aqui no artigo 5º fala, os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados. Então, quero deixar o artigo 5º para a população de Jacareí, para aquelas pessoas que ficaram em dúvida com respeito a essa criação e pensam que vai haver gasto para o poder público. Não terá gasto nenhum no teu artigo 5º. E mais sobre a última sessão ordinária, os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Os 13 vereadores, o prefeito e o vice, todos eleitos em outubro passado, foram diplomados em cerimônia que aconteceu no plenário da Câmara de Jacareí. Isso aqui é uma matéria, eu estou aqui em entrevista com o prefeito Izaias Santana e vou continuar. Sobre essa matéria, eu volto depois, mas eu vou continuar agora a minha entrevista com o prefeito Izaias Santana, que está aqui no nosso estúdio. Prefeito, como você considera que foi seu relacionamento com a Câmara Municipal? Foram 8 anos, teve aliados que se tornaram desaliados, oposição depois voltaram a ser aliados. Então, teve, durante esses 8 anos, tiveram vários relacionamentos que tomaram caminhos diversos, voltaram e depois se divergiram, depois voltaram novamente. Como você considera que foi esse relacionamento, as opiniões contrárias, os projetos que se acertaram, os vetos? Olha, eu vou citar 2 exemplos que simbolizam bem o que foi essa relação. Primeiro, nesses 8 anos, nós tivemos um pedido de informação que foi rejeitado porque o diretor-geral já tinha informado e o pedido era muito mais uma provocação política do que um interesse mesmo em saber o resultado. Todos os outros pedidos de informação, foi uma postura nossa, nunca foram rejeitados. E eu respondi todos. E mudei também, porque antigamente a resposta vinha sim, não, prejudicado. Eu tenho exemplo disso. O ex-prefeito respondia à Câmara desse jeito, sim, não, prejudicado. A gente informou tudo que foi pedido. Transparência total. Nos projetos polêmicos, difíceis, eu vi a Câmara várias vezes, me reuni com os vereadores, participei de diversas reuniões para discutir e explicar para cada vereador. Em anos de eleição, aí nós tivemos as eleições, 2 eleições municipais e 2 estaduais nesse período, a relação fica meio tumultuada porque o interesse eleitoral aflora. Mas fora desse período, eu acho que a relação foi de respeito à autonomia e de total harmonia dos 2 poderes, e eu tratei assim todos os vereadores. A mudança de opinião de pessoas é um processo natural. Porque quando chega perto da eleição, o vereador ou o candidato ou o político olha muito mais o futuro do que o passado. Então, às vezes, identifica uma possibilidade melhor no outro grupo. É natural, não tem problema. Assim como a gente perde, a gente ganha alguns, a gente ganha outros amigos. Então, nessa perdas e ganhos de apoiadores, eu acho que saí ganhando. Ganhei muito mais amigos, ganhei muito mais pessoas aliadas, pessoas com as quais eu não convivia. Então, saio plenamente realizado.
Agora sim eu vou chamar a matéria porque eu quero dar um espaço um pouco maior aqui no último bloco para o prefeito. A gente vai falar sobre a diplomação dos eleitos de 2024, que aconteceu terça-feira aqui na Câmara Municipal. Foram eleitos 13 vereadores que vão compor aqui a gestão 2025, além do prefeito e vice-prefeito, em uma cerimônia que aconteceu aqui. Veja detalhes na reportagem. O plenário da Câmara Municipal de Jacareí sediou o evento da diplomação dos eleitos na disputa de outubro deste ano. Os 13 vereadores, mais o prefeito e o vice, receberam os certificados, onde a Justiça Eleitoral atesta que a pessoa foi efetivamente eleita pela população e está apta a tomar posse do cargo a partir de 1º de janeiro de 2025. Os documentos são assinados pelos representantes dos órgãos eleitorais regionais. Na prática, consiste numa solenidade, uma formalidade, para a gente entregar o documento que certifica que a pessoa foi eleita, que o candidato a vereador foi eleito vereador e o candidato a prefeito e vice-prefeito foram eleitos para esses cargos. Então, vamos dizer, é o fim do processo, todo o processo eleitoral agora realmente fica encerrado. E eles estão habilitados daí a tomar posse no início do ano, nos respectivos cargos. Essa entrega dos diplomas acontece depois que a eleição termina. Os votos são apurados e todos os prazos de questionamentos são passados. Como a eleição foi municipal, a competência para se fazer a cerimônia de diplomação é da Junta Eleitoral de Jacareí. Celso Florencio, prefeito a partir de 2025, afirmou estar emocionado com a cerimônia. E o sentimento é sentimento de gratidão a todo mundo que foi às urnas, a todo mundo que trabalhou nas eleições, a todo mundo que acreditou no nosso projeto, não só do Celso e do Edgar, mas de todo um grupo político. Afinal de contas, a gente elegeu 10 dos 13 vereadores. Então, essa esperança que a cidade está depositando no nosso projeto, a gente vai trabalhar diariamente para honrar e fazer Jacareí uma cidade cada vez melhor. A gente tem grandes desafios que a gente já sabe, como a saúde. A construção do hospital é a nossa prioridade 01. A gente já vai começar no primeiro ano a construir o hospital municipal, mas também tem obras de infraestruturas importantes, como viárias. A gente tem uma cidade com vários problemas de trânsito para que a gente possa melhorar isso. Temos problemas de drenagem e também investir muito em educação. Se a gente quer ter uma cidade com desenvolvimento, uma cidade próspera no futuro, a gente tem que investir na geração que está chegando agora. Então, o nosso trabalho vai ser muito forte na área social também. Segundo o Código Eleitoral, no diploma devem constar o nome do candidato, o partido pelo qual concorreu e o cargo para o qual foi eleito. Amigos e familiares dos eleitos estiveram presentes e acompanharam a entrega dos diplomas. Entre os vereadores eleitos de Jacareí, Paulinho do Esporte destacou a relevância de ter conquistado mais um mandato no Poder Legislativo, o 4º consecutivo. Ele falou dos desafios a serem enfrentados nos próximos 4 anos. Isso é um momento muito importante, muito gratificante a toda a população de Jacareí que nos escolheu mais uma vez para representá-los, Estou caminhando para o meu 4º mandato e com certeza irei trabalhar junto à população, dar continuidade ao trabalho que está sendo bem realizado. Então, a gente espera que a gente consiga trabalhar melhor, conseguir mais apoio da prefeitura para ajudar o munícipe, Na outra eleição nós pegamos 2 anos de pandemia, que foi difícil de trabalhar, mas com certeza esses 4 anos nós conseguiremos fazer um bom trabalho na Câmara Municipal. Pois é, a pandemia deixou marcas aí na gestão de todo mundo. E o Jacareí Rugby disputou nos dias 7 e 8 de dezembro o torneio nacional de Sevens na capital paulista. Com 4 vitórias em 5 jogos, os jacarés alcançaram o 3º lugar na competição. Nos dias 7 e 8 de dezembro, o Jacareí Rugby participou do Campeonato Brasileiro de Sevens em São Paulo. Em busca do pentacampeonato, a equipe avançou com tranquilidade até as semifinais, mas acabou sendo superada pela Poli. Na disputa pelo 3º lugar, os jacarés garantiram espaço no pódio ao vencer o Pasteur. Com o resultado, os jogadores asseguraram o direito de receber o Bolsa Atleta em 2025. Conseguimos conquistar o 3º lugar aqui no Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens e com isso
isso também a gente fecha um ano muito bom pra gente, conseguimos ter pódio em todos os campeonatos nacionais esse ano, então para o clube, para nossa cidade, isso traz mais visibilidade para a gente, é muito importante. E com a conquista de hoje também, só uma importância muito grande que a gente consegue receber o Bolsa Atleta, que é um salário que o governo nos dá, faz a gente, nos ajuda a se manter no esporte. E acho que é isso, a gente conseguiu jogar bem, transmitir bem o que a gente faz dentro do treina todos os dias para dentro de campo e conseguimos mais uma conquista para nossa cidade. A temporada 2024 chega ao fim com 3 títulos em 6 competições. Na galeria de troféus do ano estão a Copa Caipira nas modalidades 15 e Sevens e o Campeonato Brasileiro de 15, consolidando a força da equipe no cenário nacional. Acho que o trabalho dos treinadores e de toda a comissão, fisioterapia, todo o apoio foi excelente. Todo o clube sempre apoiou os atletas da melhor forma possível. Só agradecer a torcida que compareceu esse ano de 2024, sempre apoiou a gente, vocês são muito importantes pra gente. E fechando esse ano foi um ano maravilhoso pra gente. Ano que vem a gente vai em busca de outros títulos, do Tri Brasileiro, de mais um título de Sevens. E só agradecer mesmo a todo mundo que acompanhou e torceu pelo Jacareí Rugby. Obrigado. Isso aí, fechando o ano do Jacareí Rugby, fechando o nosso ano aqui também, prefeito. Prefeito Isaías, algum arrependimento durante esses 8 anos de gestão? Alguma coisa deixou de ser feita? Ou alguma coisa foi feita da maneira que não devesse, talvez? Olha, eu ainda não parei para fazer essa análise. Tem coisas que eu gostaria de ter feito e não foi possível, como, por exemplo, o pronto-socorro municipal, que eu acho que é a grande demanda que não foi possível ser atendida. Um arrependimento, eu diria que eu poderia ter tido um pouquinho mais de paciência para 3 grandes amigos políticos, do meio político e também amigos do plano pessoal, que a gente não conseguiu manter essa lealdade até o final política. Eu acho que eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais. Eu sinto falta de 3 e sinto muito por eles não terminarem essa jornada ao meu lado. Prefeito, o senhor é de uma formação cristã, né? E isso tudo a gente vê claramente nos seus discursos, inclusive aqui no plenário. Essa sua formação cristã influenciou a sua gestão? Nos princípios, nos valores e na consciência do que é importante para a cidade. Acredito que a gente tenha aí deixado um legado de seriedade, de honestidade, de transparência, mas acima de tudo de escolha de quem mais precisa. Acho que a gente conseguiu levar recursos, obras e serviços para as pessoas que mais precisavam, em todas as áreas. Primeiro, nós olhamos. É só você olhar como os ambulantes eram tratados antes da nossa gestão e como eles são tratados hoje. Não é à toa que a gente não vê muitas movimentações na cidade de grupos excluídos. Como eram tratados, por exemplo, o pessoal da área religiosa, né? Afrodescendentes, pessoas de religião matriz africana. Eu acho que esse olhar para todos, para não deixar ninguém de fora, isso a gente aprende, isso a gente faz parte da nossa formação humanista que a gente adquire com o tempo. Prefeito, por fim, suas últimas palavras, sua mensagem para a população. Agora o momento é seu. Obrigado. Obrigado, Jacareí. Tenho certeza que vivi os 8 melhores anos da minha vida e tenho a certeza que eu me dediquei diariamente para que cada jacareense, cada cidade, cada bairro, cada rua, cada local recebesse uma atenção do poder público. Se não fiz mais, se deveu a diversos fatores ou até mesmo às nossas limitações. Mas eu me entreguei integralmente a cuidar de Jacareí e de sua gente. Muito obrigado a todos vocês que votaram em mim, que me apoiaram, que me criticaram. Muito obrigado a todos vocês, cidadãos jacarienses. Eu agradeço a sua presença aqui, prefeito. E é isso aí. Acabando também o Bom Dia Jacareí. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Eu desejo também para o prefeito aqui, Isaías Santana, não sei para onde que você vai, qual será o seu futuro agora, mas que tenha uma
eterna felicidade aí, progresso, sucesso na sua nova caminhada, seja lá onde qual for, acredito que vai continuar na sua carreira. E é isso aí, a gente vai encerrando o Bom Dia Jacareí por aí. Ótimo Natal a todos, ótimas festas e a gente se vê. Eu, Cibele, te vejo ano que vem. Amanhã tem mais Bom Dia Jacareí com outro apresentador. Boas festas e até 2025.